Depois de meses a abordar dados e estudos sobre a discriminação, desigualdade, atrasos sistémicos nas entrelinhas, e sugerindo que as mulheres devem assumir mais posições de liderança, que têm estilos de liderança com melhores resultados e que são líderes mais eficazes, a Anitta traz para a mesa os números da verdade. As mulheres são efetivamente melhores líderes, reforçando a sua posição em tempos de crise. Numa prova de algodão, comparando indicadores de liderança e avaliação 360, pré e durante a pandemia, as mulheres em posição de liderança são melhores avaliadas em 13 de 19 indicadores, sendo que os restantes 6 revelam paridade entre homens e mulheres. Está na hora de chamar mais heroínas para salvar a humanidade? Não podia estar mais de acordo e desta vez não há como fugir aos dados, certo? Os dados mostram, o problema é que também não se vê ainda tantas mulheres na liderança. Acabei agora de estar aqui a folhear o Expresso e poucos são os artigos ou poucos são as notícias sobre alguma mulher em Portugal numa posição ou na política, e que existem, não estou a dizer que não existem, mas simplesmente não há conversa, nem à frente de alguma empresa. Mas se calhar foi coincidência de ter sido este fim de semana que não vem nada, mas é verdade que não aparece nenhuma. Eu acho que a cobertura nos mídia, cobertura das mulheres nos mídia, ou pelos mídia, é um tema que dá pano para muitas mangas, porque ainda há pouco tempo, não tem bem a ver com isto, tem a ver com o tema da cobertura. Estive a ler um artigo, não sei se já falámos sobre este tema ou não, que era a cobertura das atletas femininas em jornais desportivos e a disparidade total que existe, que a percentagem era mínima e a maioria, e em algumas publicações, não todas, mas na maioria das publicações, a maioria das notícias sobre mulheres eram notícias que não eram sobre atletas, não eram sobre o desporto feminino, eram sobre mulheres objetificadas. Eles chamavam-lhe, era um artigo em espanhol, e chamavam-lhe a porcaria machista. Mas não sei até que ponto essa observação se pode transpor também para os mídias generalistas. Portanto, não sabemos se é a cobertura que falha, ou seja, se calhar a cobertura também falha, mas de facto existem ainda poucas mulheres na liderança, parece-me. Deixa-me cá ir buscar os dados, mas acho que os dados são esses. Sim, falamos disso há uns episódios em que falávamos dos índices de igualdade de género, em que falávamos também dos números de mulheres em posições séniores em Portugal e o facto de, apesar da lei das cotas dever ter efeitos em 2019, 2020, ainda não se tinha atingido o objetivo de um terço. Jogava que ias dizer a lei, ver-se os resultados da lei em 2094, mas não, era 19. Mas eu hoje gostava de focar num ponto diferente, porque isso faz-nos voltar ao tema, ou faz-nos voltar à forma como temos vindo a falar sobre a questão da igualdade. Tem a ver com todos os indicadores de desigualdade que temos vindo a trazer aqui. O ponto de partida para hoje tem a ver com dados e com estudos feitos, mas que não referem a essa premissa. Portanto, estamos a falar de mulheres atualmente em posições de liderança. Um estudo bastante compreensivo feito por uma consultora, que é a Zenger Folkman, que é uma consultora de liderança, e que foi buscar dados pré e durante a pandemia para tentar comprovar que algumas das impressões, algumas das ideias que tínhamos vindo aqui a trazer de uma maior eficácia na liderança feminina e efetivamente se traduz em dados, ok? Efetivamente se pode provar. E isto são 2 homens, ok? Por trás deste estudo, desta análise, o Jack Zenger e o Joseph Folkman. Aliás, eles vêm apresentar os dados em nome da consultora e destacam exatamente isso. Foram buscar estudos que foram feitos, inquéritos e avaliações de 360 graus, feitos a mais de 60 mil líderes, sendo que 1/3 mulheres e 2/3 homens, e, portanto, dados que já existiam, em que já mediam 19 indicadores
de liderança, onde já antes da crise, já antes da pandemia, as mulheres tinham tido uma classificação superior, e estamos a falar de avaliação feita por quem lhes reporta também, portanto estamos a falar de 360 graus, não estamos a falar de indicadores pontuais, e que depois eles viram os dados creio que nos primeiros 3 meses da pandemia, e as mulheres já tinham uma classificação superior, e essa classificação, o gap aumentou. Portanto, as mulheres, isto vem provar, ou pelo menos tendencialmente provar, que efetivamente a liderança de mulheres é mais eficaz também em tempos de crise. E depois vão um bocadinho à leitura do fenómeno que se designa por Glass Cliff, que é aquele em que há uma certa tendência a buscar mulheres quando, por exemplo, uma empresa está um país está numa situação de crise, ou de algo não está a funcionar, e é o Glass Cliff, porque vão buscar mulheres para tentarem resolver a situação de algo que está estragado e onde a dificuldade é acrescida, e, portanto daí o cliff como expressão. E por aí esse lado positivo de, estamos a falar de 19 indicadores que vão do mais técnico à liderança emocional também, portanto estamos a falar de liderança de skills mais técnicos, mas também de skills mais soft, mais emocionais, e em 13 dos indicadores a diferença é significativa, estamos a falar de entre 6 a 10 pontos de diferença. E os outros 6 indicadores são, estatisticamente, não têm significado. Ou seja, só num desses 19 indicadores é que os homens estão à frente, mas não é significativo. E tem a ver com technical mastery ou technical expertise. Portanto, parece-me um ponto que não podíamos deixar de trazer à discussão e de trocar aqui algumas impressões sobre a forma como isto é medido, em buscar aqui indicadores já definidos anteriormente como indicadores de liderança, com uma amostra significativa, nos mostra que realmente há aqui skills, técnicas, perfis, o que seja, que mostram que as mulheres normalmente são melhor avaliadas enquanto líderes, e em tempos de crise ainda mais. E a ideia um pouco que mencionaste quer dizer, também que o artigo menciona do Glass Cliff, em que, de certa forma, podemos também pensar que as mulheres são colocadas em posição de liderança quando as coisas já não estão bem, um pouco já com a ideia de, olha, já está tão mal, não vais conseguir piorar. Sim, é perverso. Acaba por ser perversa a ideia, mas sim. Não, mas é algo que já não é a primeira vez, pelo menos não foi a primeira vez que ouvi, e acho que de certa forma também o artigo ajuda-nos e mostra que não, apesar de se calhar até ser o caso, que sim, pode acontecer que seja só por estar num momento mais complicado, olha, não há nada a perder, toma lá, mas ao mesmo tempo, pelo menos depois demonstramos que conseguimos dar a volta e sair por cima. Eu gostava de destacar alguns destes indicadores, e não de forma exaustiva, mas acho curioso, alguns até me surpreenderam, porque, por exemplo, acho que uma das ideias pré-concebidas que eu tinha era que a tomada de risco, o assumir riscos, seria superior, bastante superior em homens versus mulheres, e a verdade é que a diferença é mínima, e as mulheres estão à frente por um ponto, e não é dos indicadores mais avaliados, ou seja, mais valorizados, mas a verdade é que para mim foi surpreendente não haver essa diferença substancial. Mas por outro lado, achei curioso aqueles onde as mulheres foram melhor classificadas, com tomar iniciativa, a agilidade em termos de aprendizagem, a forma como inspiram, como motivam os outros, a forma, e aqui há aqui toda uma série de pontos que estão relacionados com a forma como as mulheres conseguem envolver as pessoas das suas equipas, ou das pessoas que trabalham para elas, e tem a ver com o desenvolvimento dos outros, a construir de relações,
a forma como comunicam, como colaboram, e mesmo a parte de make decisions, não é? Toda a parte de tomar decisão, avaliadas de forma mais eficaz, superior aos homens. E, portanto, não estamos aqui a falar, estamos aqui a falar de várias dimensões, sendo que uma é este lado mais, eu diria mais social, se calhar, mais humano, de haver uma preocupação com aquilo que as pessoas sentem, com os colaboradores sentem, com o que precisam, com o que querem de um líder, e isso depois, quando vamos fazer o contraponto com os reportees, não é? As pessoas que reportam a esses líderes e destacando isso da análise, destacam-se então esses indicadores que têm a ver com, temos alguém que nos compreende, não é? Eu estou a trabalhar com alguém que me compreende, que quer saber exatamente aquilo que se passa comigo ou quais são as minhas motivações, e portanto tem esse lado de pensamento sistémico, que já li em alguns artigos, e que tem a ver com o estilo, tem a ver com o perfil feminino, que é perceber quem é que são as pessoas mais frágeis do seu ecossistema, sentir-se responsáveis, não só por si, mas pelos seus, não é? De colocar os seus em primeiro lugar, e a forma como isto é muito valorizado, principalmente nesta altura, não é? de crise, como isto é valorizado pelas pessoas, as mulheres conseguem entregar isso, conseguem ser mais eficientes, mais eficazes enquanto líderes, porque também respondem a essas necessidades que em tempos de crise se tornam mais evidentes. Não querendo fazer um paralelismo desta forma, mas acaba por ser quase o lado maternal. Parecendo que não, nós mulheres temos sempre muito mais... sim, o lado... E não é que eu estou a dizer que uma boa líder é aquela que trata os seus colegas ou subordinados de forma maternalista, porque, aliás, como bem já muitas vezes estudado em várias sessões de coaching, os líderes paternalistas, normalmente é sempre referido como paternalista e não dos dois, não é o mais desejado, mas é verdade que, como tu estavas a dizer, é a preocupação que é colocada para garantir que estamos todos bem. Se calhar, caindo numa generalização, as mulheres são mais hábeis a gerir emoções e a ler as pequenas cues que o seu interlocutor, os seus interlocutores apresentam. Às vezes aquela comunicação não verbal, a posição do corpo, enfim, todas essas pequenas mensagens que se calhar passam despercebidas a mais homens do que a mulheres. As mulheres conseguem fazer uma leitura mais, se calhar depois atribuem isso à intuição ou assim, mas eu penso que conseguem fazer uma leitura de todas as dicas não verbais que existem dentro da organização e também quando fala one-on-one com o interlocutor. E por isso também me chamou a atenção esta questão aqui o nível de engagement dos colaboradores é significativamente mais alto quando são mulheres a liderar. Eu penso que se deve exatamente isso. Eu não iria tanto para o lado maternal, mas sim provavelmente para essa questão que também, atenção, essa questão das mulheres conseguirem ter uma perspectiva muito mais ampla sobre as coisas. E, se não me engano, eu acho que foi naquela bela bíblia dos homens são de Marte e as mulheres são de Vênus, que eu não sei se vocês leram, mas eu li a dada altura. E eles falam lá de uma diferença que é fisiológica, mas que tem imensas repercussões depois em tudo o resto. E então que os homens têm uma visão muito mais quase de funil, não é? Muito focada num determinado objetivo, portanto eles estão a olhar para uma coisa e veem essa coisa, enquanto que as mulheres conseguem usar muito mais a sua visão lateral. Portanto, tu entras num restaurante, uma mulher faz uma passagem rápida e lê logo N situações, um homem, a maioria das vezes não reparam em nada, porque está focado naquilo que vai fazer. E eu acho que, para além da história do estereótipo de nós somos condicionadas para as emoções, não sei o quê, eu acho que existem diferenças provavelmente fisiológicas que ditam tudo isto. Portanto, para mim não me espanta absolutamente nada que os colaboradores se sintam mais, enfim, empenhados na organização quando a liderança é feminina. O que para mim é uma surpresa é a diferença que existe em relação à média e em relação aos líderes masculinos. Portanto, a média é de 51 pontos,
o empenho dos colaboradores com líderes masculinos fica em 49,2 pontos, e quando os líderes são femininos o empenho fica em 55,2 pontos. Portanto, eu acho que aqui temos uma diferença significativa. Quanto à questão das competências, se nós olharmos aqui para o gráfico, e vale a pena ir a espreitar o artigo, porque o gráfico fala bem por si. Se vocês forem comparar uma coisa com a outra, os valores para mulheres e os valores para homens, as mulheres passam à frente dos homens em praticamente todos os indicadores, exceto no Technical or Professional Expertise. E se nós formos pensar, Technical or Professional Expertise é uma coisa que se aprende, estuda-se, não é? Não é a mesma coisa que builds relationships. Se calhar tu consegues aprender, se calhar consegues estudar para conseguires construir um rapport melhor entre as pessoas. Mas uma mulher... Pode apostar mais em inteligência emocional, não é? Tentar desenvolver o teu lado de inteligência emocional que eu acho que também se aprende. O que eu estou aqui a dizer é que as mulheres têm tudo aquilo que não se aprende tão bem, ou que não se aprende, mas ficam só ligeiramente atrás naquilo que se aprende. Agora, a minha reflexão em relação a isto tudo é que nós temos vindo a ver em diversos artigos que a pandemia tem afetado mais, sobretudo as mulheres, que são obrigadas a abandonar a força de trabalho em maiores números do que os homens. Ao mesmo tempo, a liderança de mulheres é mais eficaz em tempos de crise. Portanto, se as mulheres estão a sair da força de trabalho, como é que vai ser gerida a próxima crise? Não vamos ter a próxima crise. Ou pelo menos não é... Não, brincadeira. Eu acho é que, do lado otimista, que as mulheres já neste momento estão a sair, mas que vão regressar prontamente. Portanto, não será algo que... E se calhar algumas a decisão de saída são por até razões, pronto, a nível pessoal, e uma decisão na nova carreira de stay-at-home mom, ou para ter que cuidar de alguém, que é verdade pode também tanto ser de um lado como no outro, tanto ser a mulher ou o homem, mas que rapidamente depois voltarão à força de trabalho. A questão é, ok, é uma visão otimista, mas mesmo regressando, o regresso não será necessariamente nas posições onde podem ter este tipo de impacto. O regresso provavelmente terá aqui uma qualquer penalização, desculpem o termo. Quanto mais não seja, ficas na posição em que saíste, enquanto as pessoas que não saíram foram avançando. Sim. E isto é sendo otimista, porque quantas mulheres não há que são penalizadas e veem todas as outras pessoas a passar à frente, todas as outras pessoas não veem quem não teve que abandonar a força de trabalho a continuar, e obviamente com todo o mérito, mas elas são penalizadas, têm ali um travão, têm ali um hiato, e por muito que o LinkedIn, e isso é muito bom, atenção, que o LinkedIn ponha o stay-at-home parent como, digamos, uma parte da carreira, nós sabemos que gerir uma família é como gerir uma PME, mas 24 horas por dia, não é? E sem férias e sem salário. Mas a verdade é que o mundo do trabalho ainda não vê a coisa assim. Portanto, um empregador, quando vai recrutar, não vai valorizar imenso, infelizmente, mas devia, não vai valorizar imenso esses anos em que a mãe esteve em casa a tratar da planificação familiar toda, ou a organizar a distribuição das atividades extracurriculares, a organizar o bom funcionamento da casa, as refeições, a logística toda da manutenção, que parece uma coisa muito simples, porque a maioria das pessoas que a avalia como simples é porque nunca a fez, nunca precisou de fazer. Eu vejo o lado positivo, ou mais otimista, ao pensar na atual liderança que nós temos, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, em que há uma maior consciência e acho que uma maior ação, ou há políticas mais direcionadas, mais intencionais em relação ao que está a acontecer em termos de a desigualdade inicial, em termos do mercado de trabalho.
não entrando nos outros aspectos, mas em questões do mercado de trabalho, acesso ao mercado de trabalho e oportunidades dentro do mercado de trabalho, e esse cuidado ou essa vontade de realmente ter impacto e de se reduzir essa desigualdade, porque se depois formos ver, não é? E há uns dias estava a ouvir a conversa entre a Christine Lagarde e a Ursula von der Leyen, em que falavam exatamente isso, do cuidado, da atenção extra que elas têm nas suas organizações, naquilo em que elas conseguem influenciar diretamente, de promoverem a diversidade, de promoverem a inclusão, de assegurarem que há paridade ao nível de mulheres e de homens. O facto de a Ursula von der Leyen ter obrigado, digamos assim, os países, a quando mandavam os candidatos, a mandarem um candidato masculino e uma candidata feminina. E de ter tido casos de discussões com países em que alguns mandaram 3 candidatos homens. Ou outros que perguntavam, mas porquê? Porquê que tenho de enviar, não é, candidato mulher? Mas também a exceção de ter um que mandou 2 candidatas mulher. E, portanto, eu acho que há aqui uma vontade de trazer estes assuntos ao debate, de se criar políticas através do exemplo e obviamente que o impacto ainda não é aquele que desejávamos. Mas há aqui este cuidado, há esta vontade de se mudar e de, por outro lado, também se estancar esta saída de mulheres do mercado de trabalho e, por outro lado, do ponto de vista privado, do ponto de vista do mercado de trabalho em si e da operação de empresas, já há uma série de multinacionais, por exemplo, que estão a criar programas para trazer de volta mulheres que, entretanto, tinham saído do mercado de trabalho, criar condições para o regresso com sucesso, não é? E não em condições inferiores. E, portanto, o meu otimismo vai mais por aí, obviamente que olhando para os últimos números do World Economic Forum, em que os 99 anos de atraso passaram para 135, creio, até atingirmos a igualdade, e isso assusta um pouco, mas eu acho que também faz com que haja maior urgência, eu sinto a maior urgência na definição e na adoção de políticas realmente eficazes. Que há uns tempos vi no Instagram, não sei se consigo localizar, tocando um pouco na questão da cobertura das mulheres nos mídias. Falava-se de como a Nova Zelândia tinha sido pioneira a dar, por exemplo, acho que era licença parental a gravidezes interrompidas. E falava-se que era a primeira, não sei o quê, não sei o que mais. E aparentemente não só não era a primeira acho que tinha sido o Bangladesh, e depois também diziam outra vez, também se fala de Jacinda Ardern como tendo sido a primeiro-ministro a dar à luz enquanto estava a cumprir um mandato, e aparentemente também não é a primeira vez, dado que a Benazir Bhutto também o fez em 1980 e troca o passo, não sei bem o ano. E isso fez-me pensar, Benazir Bhutto fez-me pensar. Benazir Bhutto foi primeira-ministra do Paquistão, não me lembro exatamente dos anos, ela depois foi assassinada em 2007, mas depois dela ter morrido, onde é que estão as mulheres? E depois fez-me lembrar um episódio do Malcolm Gladwell, do podcast Revisionist History, em que ele fala precisamente do perigo das mulheres, portanto, haver aquela mulher exemplar que consegue ter o êxito, consegue salientar-se de alguma forma, mas depois ser quase uma token, ou seja, ser aquela pessoa que nós apontamos como exemplo para dizermos que avançámos tanto e então nunca mais precisamos de escolher uma mulher porque já tivemos uma e somos super progressistas. E esse também acho que é um dos riscos que Mas, Billy, aí voltas à questão das cotas, por exemplo. Também o facto de que, se às vezes impões um certo número, em que tu estás só a colocar pelo número e não pela qualidade. Eu acho que aqui as cotas são fundamentais, que é para haver mais número. Sim. E além disso, nós também já falámos aqui, há um estudo feito, acho que é pela London School of Economics, que o que concluiu é que as cotas não afastam bons candidatos homens.
afastam maus candidatos homens para dar lugar a boas candidatas mulheres. Sim, não, isso não há dúvida nenhuma, não estamos a... Ou seja, o facto de estarmos a querer pôr as mulheres mais, em mais posições, não estamos a afastar os homens. A mim, como também já mencionei, o que me custa um pouco é ser escolhida só porque é necessário um número e não pela qualidade. Mas se alguém escolher uma mulher só porque é necessário o número, está a escolher mal, porque tem que escolher, é verdade que tem que escolher uma mulher, mas tem que escolher uma boa candidata. Aí é que está a coisa, tens que escolher uma boa pessoa para aquele lugar. A mim, infelizmente, a sensação que me dá com as cotas, um pouco, se fosse até a nível do universitário, quando é para a questão dos MBAs e isso, em que há uma opção em que tem que haver um certo número por exemplo, se vamos a ver os Estados Unidos, é outro extremo, porque chega ao número das mulheres, ao número de todas as minorias. Tem que se criar ou construir uma turma que seja o mais diversificado possível. Mas que às vezes acaba por, quer dizer, limitar que há uma pessoa que não consegue entrar num dos cursos só porque já existe outra pessoa igual a ela no curso. Certo? Então acaba por fazer ali uma limitação. Eu tendo a não concordar. Eu acho que as cotas aqui vão ser especialmente úteis porque se está visto que a liderança das mulheres é mais eficaz do que a dos homens em tempos de crise, se as mulheres têm sido mais afetadas do que nunca, do que qualquer outro grupo pela pandemia, acho que as cotas vão ser ainda mais úteis no futuro. Porque senão os lugares vão ser dados a quem ainda está e quem se manteve, quem não precisou de abandonar a força de trabalho. E se nós não damos uma segunda oportunidade a quem precisou de sair, a pessoa se calhar depois não consegue voltar a entrar, não consegue cobrir o seu potencial. E isto, pronto, como eu adoro ligar tudo à pop culture, não é? Faz-me lembrar, não sei se vocês Taylor viram... Swift. Por acaso agora não era, podia ser, mas não era. Não sei se vocês se lembram da série The Good Wife, com a Juliana Margulies. Ela esteve, portanto, o início da série é ela a voltar à força de trabalho depois de ter estado, acho que 10 ou 13 anos, ou mais assim, anos, sim. A criar os filhos que ela tinha tido em comum com o marido, que era um político, claro, tinha feito assim uma carreira fulgurante, mas ela ficou em casa. E então, mais à frente na série, há uma altura em que ela tem lá uma discussão acho que é com o Will, que lhe diz: eu dei-te uma oportunidade e contratei-te quando ninguém te queria contratar. Tipo, ganda favor, hein, que eu te fiz. Hein? E a verdade é que ela, quando voltou ao trabalho, transformou-se, mostrou que era uma colaboradora absolutamente exemplar, que trazia qualquer coisa que mais ninguém trazia. E a verdade é essa, só que ainda é visto como o grande favor que o white dude lhe fez quando a contratou. Se aí tem havido cotas, ele já tinha que a contratar porque tinha uma cota para preencher e já não lhe dizia, eu fiz-te um grande favor. Sim, mas ao mesmo tempo também ia dizer, eu escolhi-te a ti, não há outra, e foi-te um grande favor. Portanto, havia sempre um momento de dizer que fiz-te um grande favor. Ai, mulher, tu... Ai, tão otimista para umas coisas... Eu acho que é de destacar um lado, surpreendentemente ou não, pragmático, no estilo de liderança feminino. Voltando aqui às questões fisiológicas que a Billy estava a falar, eu acho que há aqui uma ligação interessante, porque mesmo estas diferenças fisiológicas aconteceram no resultado de, ao longo do tempo, as mulheres terem certas ocupações versus os homens, certo? E, portanto, aqui a questão que fica no ar é, durante séculos, as mulheres se dedicavam à vida comunitária ou ao cuidar das crianças, ao assegurar que estava tudo em ordem ali, não é? no seio da comunidade, e os homens ficavam a ir caçar. Que mudanças, não é? Ou que ocupações é que é necessário assegurar para serem vistas mais naturalmente como líderes e não necessariamente só líderes no que toca a questões domésticas ou de cuidar dos seus e da comunidade. Posto isto, o que é que concluímos?
Alguns de nós concluem que as cotas, sim senhora. Outros de nós concluem que cotas não senhor. Eu acho que vai para além de... Ok, eu acho que nesta questão... Quer dizer, e voltando um pouco ao tema que iniciámos, também na questão de líderes, ou seja, claro que se formos como tu dizes, Billy, pela ideia que temos que ter um número de cotas e um número de mulheres, teríamos mais mulheres ali presentes para, no momento de crise, a colocarmos à frente. Se calhar, ao mesmo tempo, se foi uma escolha só obrigada na questão das cotas e do número, e não propriamente na qualidade do trabalho, acabas por não ter o mesmo resultado. Portanto, sinceramente, acho difícil haver contratação só porque há quota e não há qualidade. Acho muito difícil. Sim, porque haverá sempre um termo de comparação direto, não é? Porque é uma questão de visibilidade. É uma questão de trazer para a vista candidatos que normalmente não seriam considerados. Não estamos a falar de... Eu acho que não se coloca isso. Acho que não estamos a falar de diminuir a qualidade da amostra. É trazer para a amostra... não seriam considerados por fatores exógenos, não é? Estamos a falar por questões de género, não estamos a falar de depois fazer uma análise agora porque é obrigatório e vou buscar ali, isso depois também backfires, não é? Voltando à cobertura dos mídia, se tu definisses que 50% do jornal, daquela edição, imagina que são 50 páginas, 25 têm que ser dedicadas a personalidades femininas. Tu não achas que quem precisa de preencher aquelas páginas se vai esforçar por encontrar pessoas para falar, pessoas para preencher, para popular? Se calhar, se não tiver que fazer esse esforço, simplesmente essas pessoas não aparecem. E depois há uma pescadinha de rabo na boca, porque se tu não dás palco, a pessoa não tem palco e vai desaparecendo. E a gente vê isso nos social media, não é? Se tu não fazes like no post de uma pessoa, ele vai desaparecendo do algoritmo e da consciência da pessoa. Vais-te esquecendo. E a verdade é que o facto de elas não aparecerem nos mídia ou não aparecerem nos lugares de liderança não significa que não existem. Significa simplesmente que ninguém fez o esforço de as ir procurar. Eu só acho que a questão da crise traz aqui uma camada adicional, que é a questão de porque é que as mulheres estão a sair e não é simplesmente através não creio que a questão das cotas, a implementação de cotas seja suficiente, porque estamos a falar de motivos que não são resolvidos porque as mulheres são consideradas para posições. Estamos a falar e daí a importância disto ser um esforço institucional, de ter de haver este esforço e políticas dirigidas a esta questão, que tem a ver com o papel de cuidadoras que as mulheres têm, que assumem em todo lado, e de não haver infraestruturas que permitam libertar as mulheres desse papel. Não estou sequer a falar de dizer, ok, devia ser metade, os homens e as mulheres a dividirem 50% esta responsabilidade. Não vou por aí, estou a falar de criar condições para que não tenha de existir essa escolha, que é o que está a acontecer neste momento. Decidir afastar-se, decidir reduzir e depois não haver part-times que sejam interessantes ou que sejam bem remunerados ou que sejam desafiantes ou o que quer que seja. Desculpa de estar a interromper, mas a questão dos part-times, se tudo correr bem, pode ser que agora, porque antes também não tinhas a cultura do trabalhar em casa, do teletrabalho. Mas é isso, tu precisas de estímulos a isso, não é? Precisas de olhar para isto como um ecossistema e não simplesmente como, ok, pronto, não é? Precisamos de assegurar que há paridade ou que há igualdade na oportunidade, no nível de oportunidades e tudo mais. Não. Tu tens de criar aqui uma série de infraestruturas que te permitam depois, seja estimulando, como Espanha, por exemplo, estou curiosa para ver como é que vai correr, porque vai haver este teste da semana dos 4 dias de trabalho. Isso implica, ou isso pode implicar, maior emprego, uma maior taxa de emprego.
É por isso que a Ana está a viver em Gijón e não sai de lá tão cedo. Exato. Não, mas acabei-me de lembrar de uma notícia que eu ouvi na rádio, estamos na semana passada, na quarta-feira, em que em Espanha agora é obrigatório as empresas declararem a remuneração de todos os colaboradores, de forma a permitir que comece a haver mais igualdade entre colaboradores masculinos e femininos. Mas declararem ou publicarem abertamente para toda a gente poder ver? Pronto, foi essa a parte que eu não consegui perceber, porque eu não sei até que ponto é que vais querer que seja notícia no jornal ou que venha, tipo, como se fosse como um borda d'água, em que vais ter ali tudo discriminado quanto é que ganha cada colaborador, porque também não é a ideia, mas acha que haverá alguma entidade que terá acesso e que poderá controlar, de certa forma. Apesar de que tens muitas empresas também que são abertas, cada posto dentro da empresa tem um nível e cada nível tem uma certa remuneração que deveria receber. Sim, é suposto ser assim, por exemplo, com a função pública, mas aí a questão também, enfim, pode ser contornada porque podem não te fazer a progressão na carreira por alguma razão ou podes receber extra por alguma outra razão, não é? Mas sim, eu penso que foi algo assim também que funcionou muito bem na Islândia para haver a paridade, em que eles foram procurar os salários das pessoas. Normalmente os salários das mulheres para uma posição equivalente eram mais baixos, e então eu penso que era uma autoridade externa que ia ver isso, e depois chamavam os managers e obrigavam a subir o salário mais baixo, que normalmente era o das mulheres. Eu acho que todas estas iniciativas são úteis. Acho que mesmo agora uma coisa que se fala das cotas raciais para a faculdade e por exemplo, no Brasil faz para empregos na função pública, eu acho que são tudo ferramentas úteis agora e que oxalá não venham a ser necessárias daqui a 20 anos. Tem alguma dificuldade na sua implementação? Sim, senhora, não discordo. Agora, se nós olharmos para trás e virmos, isto para mim é um exemplo claríssimo. Aqui há uns anos atrás, eu lembro-me de estar muito bem no restaurante a comer a minha sopinha e estar a apanhar com o fumo do cigarro da pessoa que estava ao meu lado. Eu ia lá pedir licença, não se importa de fumar para o outro lado, e a pessoa ficar muito indignada, não sei o quê. E hoje não passa pela cabeça de ninguém fumar dentro de um restaurante, porque foi introduzida uma lei que proíbe isso. As pessoas ao princípio rabiaram um bocado. Agora, a verdade é que as pessoas rabiaram e tal, mas agora está toda a gente já alinhadíssima, isto já é o hábito, já... Quando pensamos que era possível, às vezes até é de jogar as mãos à cabeça, meu Deus, as coisas mudam, os hábitos podem mudar, as mentalidades podem mudar. Como dizia a Carolina Salgueiro Pereira, precisa do nível legislação e do nível mudança de mentalidade. E a mudança de mentalidade vai atrás da legislação se ela for implementada, claro, e fiscalizada, e vai atrás também de mudanças como o LinkedIn estabelecer que stay-at-home parent era uma designação que eles incluíam no seu leque de possíveis avanços de carreira. Portanto, pessoal, há esperança. A Anitta regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode. Idealmente a cada semana, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, com boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram, em Anita_no_trabalho. Em anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anitta, ou ainda em facebook.com/anitanotrabalho. Anitta no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com e Instagram air_Billy, Eliana Soares, marketeer e estratega em nautilus.net e no Instagram Alice_in_Wonderland, e a participação especial de Ana Rita Santos, Business Development Manager em Instagram Rita Ana. Até para a semana. Até para a semana.